Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema unidade cristã pela verdade de Deus. Meus irmãos, atualmente é muito comum se ouvir a expressão unidade na diversidade, sem levar em conta o que a Bíblia diz com respeito à verdadeira unidade. Precisamos ressaltar que a unidade cristã é bíblica, portanto, deve ser buscada pelos membros do corpo de Cristo, a igreja. Nós vemos em 1 Coríntios 12, versículos 13 e 14 e versículos de 19 a 24, Paulo descrevendo a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Paulo diz que cada membro do corpo de Cristo é diferente um do outro, mas forma uma unidade. Ele diz que uns são mãos, outros são olhos, outros são pés, outro é cabeça e assim por diante. E Paulo ressalta que o olho não pode dizer à mão, não necessito de ti. Ele ressalta que a cabeça não pode dizer aos pés, não necessitamos de vós. E Paulo termina a sua narrativa com respeito à unidade cristã, dizendo: meus irmãos, há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Mas nós devemos também observar, com respeito à unidade cristã, a oração que Jesus fez sobre a unidade cristã no capítulo 17 de João, versículos de 8 a 17. Ele diz assim, Jesus, orando pela unidade cristã: porque lhes dei as palavras que tu me deste. Ele orando ao Pai. E eles as receberam. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus nessa oração sobre a unidade cristã, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: se não for pela palavra de Deus, se não for pela verdade de Deus, não haverá unidade cristã verdadeira. Meus irmãos, o cristianismo é a unidade de gregos e troianos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, judeus e gentios. Mas a unidade não tolera conjunção, associação. Não pode haver unidade com associação, conjunção entre a verdade e a mentira. E é antibíblico buscar unidade em meio ao erro doutrinário. Como podemos andar de mãos dadas com uma igreja que vive de revelações estapafúrdias? Como podemos andar de mãos dadas com uma igreja onde se coloca as experiências pessoais acima da Bíblia? Como andar de mãos dadas com uma igreja que ensina a membresia, a busca de sucesso material? Como podemos ter unidade com uma igreja que tem um fetichismo com areia santa, sal santo, água santa, folha de oliveira santa? Como podemos manter unidade com uma igreja cujo líder, ao lançar a pedra fundamental para a construção de uma congregação, enterra a Bíblia naquele local? Como podemos ter unidade com uma igreja de um líder que no momento sagrado, ali consagrado de culto a Deus, ele anuncia a venda de cartela para sorteio de moto, de carro, de apartamento? Durante o momento do culto, daquele culto que se presta ao Deus Altíssimo, ele anuncia sorteio para turismo para Israel. Como manter unidade com uma igreja dessa? Como manter unidade
com uma igreja que vive de curandeirismo e o perdão é vendido. Meus irmãos, não podemos nos associar com aqueles que acreditam em coisas que a Bíblia reprova. Em Romanos capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo exorta: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, apartai-vos deles. Em Efésios 4:3, a Bíblia diz que devemos nos esforçar para mantermos a unidade cristã. Mas ela não nos diz para mantermos a unidade da profanação. Ela não diz para mantermos a unidade do vitupério, do misticismo, da superstição. A Bíblia não diz para mantermos a unidade do invencionismo humano, do erro, da falsa doutrina. E escute bem, meu irmão e minha irmã, a unidade do Espírito, a unidade do Espírito não apoia doutrinas falsas. Não podemos manter unidade onde a verdade de Deus é considerada sem valor. Não podemos manter a unidade onde existe a indiferença com respeito à verdade de Deus. Não podemos manter a unidade onde há indiferença, onde com a Bíblia, onde a Bíblia é colocada em segundo lugar. Escute uma coisa: o homem que ama a sua plantação de milho, ele não quer associação, ele não quer conjunção com a erva daninha. Um criador de bois que ama a sua criação, ele não quer associação, ele não quer conjunção com as larvas de mosca e nem com os carrapatos. Assim também, o homem que é do céu é contra o inferno. O homem que é da Bíblia é contra os inimigos da Bíblia. Um homem que é pela histórica fé cristã é contra a infidelidade doutrinária. Escute o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 8, versículo 20. A lei ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Portanto, meus irmãos, não devemos sair por aí, dando tapinha nas costas dos que pervertem o Evangelho, chamando-os de bons cristãos, orando com eles, pregando na igreja deles e dizendo-lhes: vocês estão corretos, vocês são a bênção. Meus irmãos amados, não há conjunção entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Em Atos capítulo 5, versículo 38 e 39, nós vemos que Deus usou Gamaliel, que era um fariseu não convertido, para livrar Pedro e João da morte. Gamaliel aconselhou o Sinédrio a não matar Pedro e João, que tinham estado pregando o Evangelho. Aí Gamaliel disse ao Sinédrio: deixai estes homens de mão, deixe esses homens, porque se o trabalho, se a obra é de homens, desaparecerá. Aí alguns crentes usam essa expressão de Gamaliel para dizer o seguinte: não é de nossa responsabilidade, não é de nossa conta desmascarar aqueles que pervertem o Evangelho. Porque se a obra não for de Deus, se a obra for de homens, desaparecerá, transformar-se-á em nada. Baseando na expressão de Gamaliel. Mas escute bem, a Bíblia somente cita Gamaliel, que era um ímpio, não convertido. A Bíblia não prova, ela não aprova a declaração de Gamaliel. Portanto, não é verdade que se um trabalho, se
se uma obra não é de Deus, logo logo desaparecerá, logo logo se transformará em nada. Isto não é verdade. Pois é, o esoterismo não é de Deus. E ele não se transformou em nada, não desapareceu. Pelo contrário, continua crescendo. As doutrinas das testemunhas de Jeová e dos mormons são heréticas, não são de Deus. E as testemunhas de Jeová e os mormons continuam, não desapareceram, não se transformaram em nada. Há igrejas em que o pastor prega as maiores esquisitices do mundo. Igrejas que não são de Deus, mas não se transformaram em nada, não desapareceram, pelo contrário, estão superlotadas, estão abarrotadas de gente. Escute uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quantidade não significa bênção de Deus. Mega templos lotados não significa bênção de Deus. Portanto, não devemos nos associar com os gafanhotos famintos, cujo objetivo é arruinar tudo ao redor. E a ideia de que as falsas doutrinas não devem ser combatidas, denunciadas, é totalmente diferente do ensinamento da Bíblia. E escute mais uma coisa: um inflexível alinhamento bíblico faz parte do cristianismo escriturístico. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos de homens como Jeremias, Miqueias, Amós, Ageu, que denunciem com rigidez, com rigor, a impossibilidade de associação, de unidade com o erro doutrinário. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. A doutrina da separação é bíblica. Em nome de Jesus, louvamos a palavra. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.